Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu, seu host aqui, Rafael Zlatinski. Estou com a nossa querida co-host, a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, Rafa? Olá, ferrenhos. Tá. E com a nossa grandíssima CEO, diretora executiva, Stephanie Gonçalves. Tudo bem, Steph? Oi, gente. Olá, ferrenhos. E faz tempo que eu não venho aqui, né? Então tem que aparecer mais vezes. Bem, né, hoje a gente vai fazer um episódio bem especial sobre, acho que, devido às proporções atuais do nosso país, a gente vai ler a Constituição do nosso país. Né, o nosso querido livro, né, escrito por George Orwell, 1984. Esther, tu poderia fazer uma breve apresentação sobre o livro, por favor? Primeira apresentação, assim, do que me motivou um pouco. Tem um outro episódio aqui no podcast que a gente fala sobre o filme O Pianista, né? E no Pianista é possível perceber que teve essa participação do George Orwell nesse filme. E porque a contextualização ali é que justamente nessa época que essas distopias foram escritas, até a questão da Revolução dos Bichos, principalmente, você via que a União Soviética ela era vista extremamente com bons olhos, porque eles acreditavam que a União Soviética estava testando o que seria o futuro da humanidade. Então, o que seria realmente esse novo modo de enxergar a vida, em que toda essa ideia de igualdade estava bem forte, essa ideia de divisão, de ter um partido centralizador forte, o Estado poderoso, que os entes públicos estavam ali funcionando. Tanto que tem até no filme momentos que eles mostram a grandiosidade da União Soviética, a grandiosidade de todos aqueles prédios da capital e assim por diante. Só que o que acontecia? As pessoas simplesmente ignoravam tudo que estava acontecendo por baixo dos panos, da onde que estava vindo todo aquele dinheiro que estava ali fazendo funcionar a máquina estatal e a custo de quê? Então, 1984, a Revolução dos Bichos, esses livros do George Orwell, eles representam justamente aquele momento que ele passou e diversos outros passaram, porque ele não é liberal, ele não é pró-capitalismo nem nada do tipo. E essa é a grande virada de chave, porque ele percebeu como que aqui todo aquele contexto estava, na verdade, dando poder para poucas pessoas e que, na verdade, não existia nenhum senso de igualdade, era a supressão da liberdade. Então, ele teve esse choque de realidade também, como outros tiveram. Então, essa contextualização do livro, ela funciona muito dessa forma. Ali você tem o Wilson, né? Que ele é o protagonista da história e mostra ali o cotidiano dele. Então, ele indo pro trabalho, ele assistindo noticiário, assim por diante. Só que aí você começa a ver que aquele cotidiano ele é impactado diretamente pelas ações que o governo impõe. Então, os horários dele são extremamente controlados, o modo como ele vai trabalhar é extremamente controlado. Ele percebe que todas as ações que ele faz, as outras pessoas estão o tempo todo vendo. Então, vira um negócio de autocensura o tempo todo. Não é como se tivesse ali um agente estatal na sua casa. Os agentes estatais acabaram virando as próprias crianças que a gente vê no livro. Os agentes estatais começaram a virar as próprias pessoas em torno, que tudo que você fazia ou dizia, uma conversa ali que saía de um jeito errado, no outro dia você desaparecia. E ninguém sabia o que acontecia. Aí eles colocavam sempre com distorção de palavra a questão dos próprios ministérios. Então, você tinha um controle ali de toda a informação que chegava, como que o governo passava isso. E isso, o que ele começou a perceber detalhes disso, só que ele entrava num choque. Que é o que as pessoas falam, até, por exemplo, quando foge da Coreia do Norte, assim por diante. Você não tem muito aquela contextualização do que é liberdade. Se você não tem noção do que é liberdade, é difícil você ter aquele estralo. Pô, eu tô sendo oprimido aqui. Então ele começa a ver que algumas coisas estão erradas, que algumas coisas não são legais. Só que não é como se ele também fosse se impor muito com relação a isso. O como é demonstrada a questão da individualidade nesse livro? Justamente através da atração, do amor. Que é o que ele acaba desenvolvendo com a Júlia. Então, justamente ali, a virada até sexual e a virada da paixão é uma forma deles se colocarem contra o Estado. E aí, esse Estado extremamente totalitário. Porque aí você entende o seguinte, até como a Rand fala, né? A ideia justamente da paixão, essa ideia de você ter pessoas especiais na sua vida e você ter escolha, é um sentimento extremamente racional e individualista.
E ali eles estavam pregando o quê? Na verdade, a massificação, o partido, o que importa é a massa, o que importa é todo mundo ser igual. Você não abre espaço ali para a pessoa ter um gosto diferente do restante da massa. E todos esses elementos eles são mostrados ao longo do livro. E aí o Winston e a Julia eles começam a se pôr contra o governo justamente nesse momento que eles começam a ter uma relação mais próxima. Então um vai dando dicas para o outro, um vai se encontrando com o outro. E nesses encontros, justamente, eles começam a ter o que chamam de liberdade, que é quando eles realmente colocam para fora aquilo que eles pensam, que eles estão sentindo. E eles são até traídos ao longo do livro por uma pessoa que você não acaba nem acreditando direito. E aí que eles percebem que realmente tudo que estava acontecendo, o quanto realmente aquele estado é perigoso. Aí eles são torturados psicologicamente ali, com tudo, depois que eles são levados. E no final do livro você tem aquela coisa de tipo, você não sabe muito bem o que se deu. Porque ao mesmo tempo que eles escolhem cada um seguir sua vida e suprimir aquilo, você não entende se eles vão continuar lutando contra ou se realmente acabou e cada um seguiu sua vida. E é muito triste, é um dos finais mais tristes que você tem, porque você sente uma angústia e aquela fechada na boca do estômago. Não é como se eles tivessem vencido aquela luta, né? Só que ao mesmo tempo eles movimentaram todo um sistema que antes estava estagnado. Então, basicamente, a grosso modo, o livro é isso. E ali a gente tem alguns detalhes que a gente vai trazer para discutir justamente o que está acontecendo no nosso país. Então, tudo isso que está acontecendo agora na questão da política, a gente vê no livro voltado à questão essa ideia de você distorcer, você colocar a guerra como sendo toda essa imagem da paz. A questão da liberdade, na verdade, ser colocada como escravidão, como se você estivesse suprimindo a liberdade dos demais, você ter a sua própria escolha. A ideia de ignorância ser colocada como uma força, como a gente vê nas universidades. Aí nós temos agora os ministérios, né? Então, o Ministério do Amor, que aqui eles trazem, que na verdade serve para manter a questão da ordem, da lei. A questão do Ministério da Verdade, que é responsável, na verdade, pelo entretenimento, pela educação e belas artes. Aqui, principalmente, o Ministério da Verdade, a gente está vendo realmente sendo imposto no nosso país, no final das contas, como a gente vai acabar conversando mais. E tem um detalhe também que é importante, que é o que a gente está vendo no nosso país agora, que é a questão de você... O vencedor, ele altera todo o passado. Ele escreve o passado do jeito que ele quer. E o que a gente está vendo agora? Já que o Lula ele ganhou as eleições, ele coloca como todo mundo que apoiou outros candidatos, como se todos eles fossem uns antidemocráticos, como se todos eles, na verdade, tivessem naquela época dado um golpe, como se a gente tivesse realmente vivido ali anos de opressão e agora ele fosse justamente aquela imagem do libertador, do que vai ajudar os pobres. Então ele está, de fato, reescrevendo a história. E muita gente está fechando os olhos e falando, é isso aí, realmente, nossa... A gente sofreu pra caramba e agora o cara tá aqui pra ajudar a gente. Então, a princípio é isso e eu recomendo bastante a leitura. Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio! Tem um fator bem... Tem até uma frase, na verdade, né? Que fala que quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, né? Controla o passado, né? Então, é uma questão até que a gente vê rotineiramente ali no conto sobre até a própria profissão do Winston, né? A profissão de você reescrever a verdade. De falar que, olha só, né? O nosso querido companheiro, o pai dos pobres, aqui acabou, né, garantindo que poderia fazer tal coisa, mas não, né? Que nem um caso que passou meio despercebido até sobre a questão da vacina da dengue, né? Ah, não, mas já existe uma vacina da dengue do Japão, porém a gente tem que ter a vacina daqui do Brasil. Que espera 5 anos, mas o governo passado genocida, porque não pegou a vacina quanto antes. Então é quanto que acaba relativizando a verdade, né? Mas... Então, eles relativizam tanto a verdade, só para trazer também nessa questão do Lula que o Rafa trouxe,
E hoje o Lula ele se vende para o mundo e para a maioria das pessoas como uma vítima, como um preso político. Eles esquecem toda a questão de provas, delações premiadas, tudo que levou ele à prisão. Então eles estão reestruturando a história de forma bem nacaruda, digamos assim. E as pessoas, como é mais fácil você receber a informação ao invés de você ir buscá-la, é muito essa verdade nova, toda essa história que ele está colocando na mídia e tudo mais, é muito palatável, é muito mais fácil de engolir, né? E só antes da gente conseguir avançar mais nessas questões políticas, assim, uma coisa que eu acho bem engraçado sobre, né, tanto o primeiro Damas de Teres que a gente fez, né, que foi com o Cântico, como esse 84, você vê umas semelhanças. E o melhor dessas semelhanças é que, por exemplo, a Ayn Rand tem uma visão mais de direita, tem a visão objetivista e tudo mais, e o Orwell, por mais que ele não seja de direita, o cara é um social-democrata, né? Ele acabou meio que se considerando social-democrata mais ao longo da sua vida lá, e ele tinha a mesma visão da censura sobre a questão, né, que, por exemplo, né, do amor, como tu tinha falado, da paixão, né, como tinha citado na Rand, né, de querer separar totalmente isso, dos filhos nem conhecerem mais os pais, né, só ter, que nem eu no Cântico fala sobre a questão de tem uma noite que daí o pessoal vai lá, copula e pronto, segue a vida, né, segue o baile. Então, eu acho engraçada essa semelhança nos dois contos, nessa parte, assim, por exemplo, principalmente de acabar com a paixão de toda qualquer maneira, né? É porque como a Esté trouxe, essa questão da paixão, ela faz com que as pessoas elas se voltem para o lado individualista delas, né? Elas se Sim. voltem para querer proteger o que elas amam, que é o que a gente conhece hoje. A família que a gente conhece hoje, isso é tão importante para a formação da sociedade como um todo. E a partir do momento que o Estado ele percebe isso, ele tenta fazer com que, nas histórias pelo menos, com que isso não ocorra, com que não ocorra paixão, com que não ocorram vínculos afetivos, né? Porque é mais fácil você viver num ambiente coletivo sem você se preocupar diretamente com um ser, é mais fácil do governo te controlar dessa forma, né? Uhum. Também tem aquela questão, isso que você trouxe da família. Se a gente parar pra pensar, tudo isso, tudo é bem triste falar isso, mas todos os pilares da nossa sociedade que tem relação com o indivíduo, com o individualismo, que seja com algo que represente a sua individualidade, está sendo cortado. Então não é à toa que o governo, que as pessoas ali, os mais progressistas, eles falam mal ali da família. Eles querem suprimir aquilo que é a sua essência, sabe? Aquele sentimento de proteção. Uma pessoa que não ama a outra e não sabe o valor de realmente você querer protegê-la. E aí entra a questão até da questão do armamento, de autopreservação da sua família. Se você tirar tudo isso, o que sobra da pessoa? Nada. Então, essa questão de ódio da família e de tudo mais é tipo jogo político puro, porque eles não querem. Eles não querem que você tenha pessoas mais especiais que as outras. Pô, eu acho muito esquisito. A gente tem uma filosofia muito louca de a gente achar que as pessoas mais legais. Isso eu percebi muito na faculdade. As pessoas mais legais são aquelas que falam que amam todo mundo. Gente, se uma pessoa que eu não conheço direito falar que me ama, eu falo, velho, qual que é teu Tá louca? problema? Tu não me conhece, não, filho. Tipo, Real. e eu percebo isso, porque, tipo, quando é teu amigo do peito que te ajuda e tal, e, tipo, fala, caralho, velho, eu te amo mesmo, eu tenho um apreço muito grande por você, cara, é lindo. Agora, uma pessoa desconhecida falar isso, como se todo mundo fosse a pessoa massa e todo mundo igualmente, cara, sendo bem sincero, você gostaria de estar ao lado dessa pessoa e construir uma família com ela? Porque se ela ama todo mundo igualmente, se no momento crítico ela vai te proteger, eu não Não ficaria vai, com Uhum. uma né? pessoa dessa. Entende? Tipo, eu quero ser especial pra essa pessoa. É o básico. Se eu escolhi, por exemplo, construir uma vida com ela. Se eu tenho a minha família, é porque de alguma forma eu tenho um apreço importante por eles e eu faria de tudo pra salvar eles. A gente precisa de pessoas assim na nossa vida. Agora, as pessoas, elas simplesmente querem destruir isso e achar que o que realmente importa é as festinhas da faculdade e aquelas pessoas que você só encontra pra beber uma ceva. Aí Não, o com que certeza. aconteceu na. Aí é muito louco, né? Porque você vê que quem mais sofreu com a pandemia foi quem? No final das contas. Foi essa galera. Porque eles realmente começaram a interpretar. Pô, as pessoas que eu achava que eram tão importantes na minha vida, na verdade, não são. Tanto que eu lembro que saiu um monte de Reels na época no Instagram do pessoal fazendo uma trend que falava assim: entrou na pandemia e eu não tenho mais amigos, sabe? Uns negócios assim. Eu fico, caralho, velho, na pandemia. Quem era meu amigo é meu amigo. Tipo, não sentir esse impacto, né? Não senti, entende? Não senti.
Sim, e eu acho também que é muito importante para esse pessoal, para esse jogo político, destruir essa ideia de família, destruir essa ideia de afeto entre as pessoas. Porque, querendo ou não, quando você ama alguém, o amor em si, ou o fato de você querer proteger algo, te dá um propósito, né? Assim como aconteceu ali com o Winston. Quando ele conheceu ela, isso deu um propósito para ele querer lutar, querer mudar alguma coisa. E quando a pessoa ela não tem isso, quando tudo é paz e amor, somos amigos de todo mundo, você não tem algo, um start, né? Algo que te faça ir atrás, algo que te faça querer mudança. Tanto que muitas pessoas se envolvem com política com esse propósito. Eu vejo muitos que falam bem assim, eu me envolvi na política porque eu quero deixar um mundo melhor pro meu filho. Me envolvi na política porque eu quero isso pra minha família e tudo mais. Então, assim, o fato da pessoa ter laços afetivos, ela ter essa individualidade, isso faz com que ela tenha um propósito, como assim é demonstrado no livro. E a partir do momento que eles perderam, de certa forma, isso, cada um de forma triste, aparentemente voltou para suas vidas. Desistiram de lutar pela mudança, por derrubar aquele governo, por dar fim ao tal do grande irmão. Porque eles não tinham mais um propósito em si. Uhum. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio! Uma coisa que eu... né, sobre essa parte de inversões de valores, né, como vocês haviam citado, né? No próprio livro em si, cita bastante essa questão da inversão de valores, né? De que, né, que nem a gente fala aqui, né, como tu tinha citado, né, Esté? Que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né? E falar que, por exemplo, sua família não é sua família, quem é sua família são seus amigos. Eles estão cortando minha liberdade, né? Minha família genética está cortando minha liberdade. Então eu noto bastante isso daí até nos modernetes hoje em dia de faculdade, que eles falam, não, eu prezo pela liberdade, mas uma liberdade que é no meu jeito. Agora o restante das liberdades não é liberdade, é uma coisa que antidemocracia, é um fascismo e ADA. Nisso, né? Tem um trecho do livro que eu acho legal, que é esse aqui. Que entra naquilo que a gente falou. Quando eles se relacionam, né? Eles falam assim: corpo jovem, robusto, agora desemparadamente adormecido, despertou nele um sentimento compassivo, protetor. Que é quando ele começa a perceber essa necessidade de, tipo, caralho, eu gosto dessa pessoa, eu tenho esse sentimento de eu tenho que preservar isso de alguma forma, isso é valioso pra mim. Aí nenhuma emoção era pura, pois tudo estava misturado ao medo e ao ódio. Aí ele começou a perceber que, pô, qual que era a diferença de você ter um apreço genuíno por alguém, ao contrário do partido virar e pra falar pra você, você tem que amar todo mundo, você tem que você tem que aparecer pra todo mundo, você tem que agir de determinado modo com todo mundo. Ali foi o único momento que ele era ele mesmo e que ele genuinamente gostou de uma pessoa em específico. Aí falou, a união dos dois foi uma batalha, o gozo uma vitória. Era um golpe assentado contra o partido, um ato político. E entra naquilo que a gente sempre fala, né? Tipo, tudo acaba sendo um ato político. As suas escolhas diárias são um ato político. A gente tá vivendo um mundo onde as pessoas falam não gosto de política, não gosto de me envolver com política, mas querendo ou não, todas as ações que você tem na sua vida, inclusive privada, tudo que você faz, desde o momento que você acorda, o momento que você vai dormir, você tá demonstrando pro mundo, você tá mostrando aquilo que você acredita. O reflexo da sua rotina são os seus valores. Então, toda pequena ação mesmo. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, tá cagando pros seus pais, tá cagando pra sua família, entra naquilo que a gente falou. Você tá mostrando que você não preserva essa instituição familiar. Se você, no seu cotidiano, é uma pessoa que tá cagando pra estudo, que tá cagando pro trabalho, que é um péssimo funcionário, você tá mostrando claramente que você não vê valor no trabalho, no esforço. Então, por isso que quando as pessoas falam que justamente eu não separo muito essas coisas, sabe? Pra mim, eu até postei esses dias, eu achei um pouco pesado, mas é a vida. Que eu falei assim,
tipo, eu tava vendo uma galera lá, da Uni, xingando lá em frente ao Banco Central e tudo mais. Eu falei assim, caralho, velho, pra mim eles não são nem competição, sabe, no mercado. Porque eu duvido que uma pessoa que nenhum deles. Eu duvido que um deles seja uma pessoa boa dentro do mercado. Seja uma pessoa inteligente, desculpa, tipo, não é. Eu só vejo gente burra ali. A pessoa ela pode ter aquela inteligência que a universidade prega, mas uma inteligência prática para resolução de problemas a pessoa não tem. Eu não consigo imaginar aquela pessoa num terno, sendo bom funcionário num grande escritório, num grande banco, numa grande empresa que seja. Eu não vejo. Então, eu não confio numa pessoa dessa pra ser profissional. Então, pra mim, essas pessoas que ficam fazendo isso, tipo, é menos competição, sabe? Não é parâmetro. Então, a gente vê que, justamente, o livro, ele acaba mostrando isso, a relação do privado com o público. Então, essa ideia de, tipo, como que também é bom você preservar o privado, você não misturar com o público. Mas a ideia, tipo, de você entender também que o que você faz na vida privada é um reflexo daquilo que Reflete. você acredita. É muito louco. Muito Não, com louco isso. certeza. E a gente percebe também, isso vem acontecendo já há alguns anos, não é mérito somente do governo Lula, mas uma questão de emburrecimento mesmo das pessoas, sabe? Essa desvalorização da educação prática, da educação, não só aquela coisa técnica, padrão ali. E porque a partir do momento que você está formando um monte de asno, assim, que vai para frente de um banco gritar sem motivo algum, sem saber o porquê, ou uma pessoa que ela diz respeitar a liberdade do outro, mas a partir do momento que chega um grupo diferente para fazer um discurso, ela se torna agressiva, isso para o governo, isso para quem está no comando é algo bom. Porque assim, é uma massa de manobra muito boa. Você não precisa explicar o porquê você está fazendo aquilo. Você consegue fazer mudanças drásticas na vida das pessoas, porque elas não entendem, como a Esté falou, a amplitude que a política tem na tua vida individual, na tua vida privada, sem precisar dar muitas explicações. Ah, é pelo amor, é pelo respeito ao próximo, é por isso, é por aquilo, é para ter comida na mesa de todo mundo, do cidadão. Então, assim, as pessoas, o governo ele tem um discurso que a partir do momento que você se atreve a pensar, e eu não digo só isso do governo federal, eu vejo isso aqui no governo de Santa Catarina, que é um governo teoricamente de direita, você vê, quando a pessoa ela se atreve a pensar de forma mínima, ela se torna o inimigo de todos. Essa questão que a gente teve agora ali da universidade gratuita, não sei se vocês estão por dentro, mas eles votaram universidade gratuita, vão fazer financiamento, subsídios para universidades particulares do estado de Santa Catarina, para dar bolsas para uma galera aí. Então, assim, a partir do momento que você tenta explicar, eu discordo dessa posição, eu discordo desse projeto, porque eu acredito que não seja essa forma de resolver a educação no nosso estado, você se torna o inimigo. Como assim você não quer que as pessoas estudem? Como assim você não quer que as pessoas tenham comida no prato? Sabe? Então, assim, a partir do momento que você se atreve a pensar um pouquinho, você se torna inimigo do pobre, inimigo da pessoa que quer estudar. Então, assim, é aquela luta de classes o tempo inteiro, é aquela luta do um contra o outro, e você não consegue colocar. A Randy, ela fala muito sobre isso. O bem comum, ele é criado de uma forma que, a partir do momento que você se atreve a pensar diferente, você se torna inimigo. O altruísmo, ele é meio que colocado assim, também incutido de culpa, né? A partir do momento que o Winston passou a pensar nele, passou a pensar em fazer ações pensando nele como indivíduo, poderia vir alguém e pensar, não, você está indo contra o grande irmão, você está querendo nos prejudicar de certa forma. Então, assim, é muito importante o que eles fazem nessa questão do emburrecimento populacional. E ali no livro eles trazem a questão da nova língua, né? É uma questão para tornar o pensamento, o dialeto mais restrito. É o que a gente tem hoje, eu não digo só da linguagem neutra, que eu acho a coisa mais absurda da face da Terra, mas eu digo também desse acesso fácil que todo mundo tem à internet. Desse acesso fácil que as pessoas elas não vão se informar nos jornais, elas não vão, que hoje é perigoso também, mas elas não vão ler um livro para saber o que significa tal termo. Elas vão numa página focalizando para saber o que o presidente falou, entendeu? Para saber o que diz um projeto de lei, elas vão na página da Choquei. Então, assim, essa facilitação e essa preguiça que as pessoas têm, ela atribui muito nesse emburrecimento, sabe? Então é bizarro, é bizarro. Até esse negócio, por exemplo, eu sabia que pra vocês é nova língua, ou como que tá escrito no livro, Pra mim que tá pra mim escrito tava... nova língua. Sério, pra mim tá escrito nova fala, né, no Nova fala. meu... A Que edição. é versões diferentes, né? Engraçado que é a mesma editora, né? Mas eles alteram algumas coisas assim, né?
Enfim, a questão é que, por exemplo, né, até sobre essa parte da linguagem neutra, eu fico pensando, ah, não, é para incluir as pessoas, tá, mas não inclui os cegos, não inclui os surdos, não inclui os mudos e não inclui também as pessoas que têm problemas cognitivos. Os disléxicos? Tipo, Inclui quem então, Katsu? entende? É um E se negócio você... Mas tão. eles estão sendo individualistas, dando individualismo na palavra horrível, no caso, não na palavra que a gente defende, e nem percebem. Não Meu percebe. E se você vai contra, você é um monstro. Como Exato. assim você não respeita o outro, a individualidade do outro? Tipo, cara, é bizarro. Mas que nem toda essa parte da educação que tu havia citado, né, Lu? Uma coisa que eu fico percebendo bastante é que, por exemplo, nunca gostei da instituição escola, né, como é dada aqui no Brasil. Eu sempre achei ela falha, desde quando era moleque, né? Porque a questão em si do problema que eu vejo é que, mano, você mata qualquer incentivo pra você procurar algo que foge que tá passando na escola. E é a mesma coisa que vai passar do sul até o norte, do oeste até o leste. Então, é uma coisa muito discrepante você querer colocar que é tudo igual pra todo mundo ali certinho. E que nem uma coisa que eu vejo como terapeuta também, né? Quando eu tô atendendo também, né? Que atendo adolescentes, eu vejo sobre a questão de quando eu tô. Que nem um moleque que tá no terceiro ano do colegial. Na boa, é o momento onde que mata qualquer incentivo seu pra você procurar qualquer outra coisa que foge do vestibular. Não vai cair no vestibular? Foda-se, é inútil, tá? Ah, quero estudar isso daqui de literatura. Caiu no vestibular? Não, então é inútil. Não sei por que você tá estudando, não sei por que você tá perdendo tempo, né? A mesma coisa que desde criança a gente vai tendo esse ensinamento de que ou tu passa de ano ali com certinho com as coisinhas bonitinhas que a gente passa, né? Então, por exemplo, ou tu estuda isso, ou de restante tudo é inútil. Não tem um incentivo de falar, ó, isso daqui não vai cair no ano, não vai cair ali na escola, mas na boa, é legal você estudar, né? Pega alguma coisa assim interessante e trazer, né? Que nem, né, hoje em dia existe um movimento, sei lá, uma coisa assim nas escolas, né, que eu não peguei essa fase, só ouvi de relance, né, sobre a questão de querer incentivar o empreendedorismo, né, que eu ouvi de pessoas demonizando isso nas escolas, né, então eu nem conheço muita parte disso. Mas de falando que, por exemplo, empreende, né, conseguindo dar algumas aulas que ensina a pessoa, né, conseguir ter esse start, ser essa questão mais individual dela, né, e não de adotar tanto a questão escolar ali, de passar bonitinho. Esse conteúdo, decora esse conteúdo e literalmente depois você esquece, porque seu conteúdo tá na memória de trabalho, não tá de longa duração, né, então eu vejo muitas coisas assim que o ensino em si, as pessoas que dizem, né, ser da paz e amor, falam que, não, tá faltando incentivo, tá faltando verba, tá faltando bolsa para pessoas estudarem. Só que não vê que o problema em si é o mecanismo de educação, né? Que agradece o nosso querido, maravilhoso Paulo Freire. E pontos que a gente percebe com isso. Primeiro que a maior parte da galera que defende muito o sistema educacional, porque eu falo que é sistema educacional porque eles não estão defendendo educação, eles estão defendendo o sistema que a gente tem inserido educacional. Então, quando eles vão pra rua gritar sobre isso, eu digo porque aqui na minha cidade tem um polo da USP. E aí, tipo, então, direto e reto, manifestação da USP. A galera que vai em manifestação da USP é a galera que não pisa na aula. Primeiro, já começa aí. Então, se o negócio é tão bom, Que você eles não tá, estão lá, né? caralho, na rua gritando, vai na aula, assim, é o mínimo que eu espero de você. Então, agradeça ali. Beijo o pé do professor, você é um cara tão maravilhoso, entendeu? Porque não é isso que dá a entender. E o segundo ponto que levanta é justamente a dificuldade do brasileiro em dividir as duas coisas, né? Não só do brasileiro, porque isso agora tá geral, no final das contas, até os Estados Unidos tá dessa forma. As pessoas, elas não conseguem entender que, tipo, você criticar uma política pública, não é que você tá criticando aquilo em específico, você tá criticando a política que tá sendo aplicada. Então, hoje em dia, se você critica o método, que entra no que o Rafa falou. Se você defende ali, que você fala assim, gente, olha, esse método educacional não tá dando certo, vamos ter uma outra visão sobre isso? Se você minimamente fala de mudança, parece que você está indo contra a educação. Se você fala, gente, essa política pública aqui não tá muito legal, parece que você já tá falando que todo aquele partido tá errado.
Então, no final das contas, as pessoas estão associando muitas coisas. E justamente por entender, o cara ele tem esse raciocínio, esse é o foda. O cara ele tem tão bom esse raciocínio que ele consegue aplicar, que é o que está acontecendo com o Lula. Ele simplesmente ele consegue entender que a gente não tem essa separação. Então, que ele facilmente consegue pregar que todo mundo que é contra ele é antidemocrático. Porque a pessoa que não consegue separar, justamente, que quando você critica o método que está sendo aplicado aquilo, você não está criticando aquilo em específico, mas o método. Se a pessoa não entende isso, é tão burra a ponto de não entender isso, você acha que ela vai sim, realmente questionar quando o Lula falar que quem não apoia ele é antidemocrático? Lógico que não. Porque o Lula ele chegou num tal método de encarnar isso que o Lula virou a democracia. Olha o quanto isso é doentio. Da mesma forma que faculdade pública virou a educação. Então, tipo, o dicionário parece que ele não existe mais. E essa questão de distorção de palavras, essas coisas, que a Lu até levantou da questão da linguagem neutra, isso é tão doentio porque a gente está desvalorizando ao mesmo tempo que a pessoa fala que tem que valorizar a cultura da América Latina, a cultura nacional, é a mesma pessoa que destrói a língua mãe do país dela. E, cara, o português é uma língua maravilhosa. Cara, não, desculpa, velho. Eu não acho as outras línguas tão bonitas. Não acho, cara. Eu acho o português uma língua maravilhosa. E aí, se você. A mesma pessoa também que critica o nacional, quando você tá com a bandeira do Brasil, você é chamado de fascista. Então, virou uma coisa de distorção de palavra que a simples contextualização e você conceituar uma palavra virou um crime. Porque você tá indo contra a verdade, sendo que você tá colocando a verdade. Então, Mas tá meio que isso. Falei. entra bastante sobre até essa questão da nova fala no livro do 84, justamente pela questão que tem aquele negócio da. Como que é mesmo o nome do significado? Que daí tem dois significados. Que nem o pato fala, né? Quando você tá falando pra uma pessoa que você não concorda, é que na verdade ela tá falando besteira, alguma coisa assim, mas quando o pato fala é falado para uma pessoa que ela é amiga, aliada, alguma coisa assim, é um elogio, né? Eu esqueci alguns termos que eles estavam utilizando na nova fala, mas tem bastante isso de bastante linguagens que eles criam nessa maneira, e daí, por exemplo, tirar algumas coisas que não eram necessárias. Ah, porque você fala bom e ruim? Por que você não pode falar só bom e desbom? Né? Então é muito mais prática, muito mais eficiente, né? Então é uma questão de aos poucos cercando, palavras que possam conseguir, né, ter um pensamento crítico, né? Então que nem até que tem até o Sims, né? Que daí ele fica falando sobre a 11ª edição que estava para sair da nova fala e ele falando sobre como que a gente está conseguindo cada vez mais tirar esses pensamentos críticos, como ele cita bastante no livro. E tudo que, na verdade, né, ele até fica ridicularizando o próprio Winston quando ele tá falando que, nossa, mas você ainda gosta bastante da antiga fala, né, essa fala retrógrada, essa fala, né, antiquada. Então, e tu vê isso daí na prática, e é bizonho isso daí, sabe? Bizarro você ver esse negócio assim, tipo, na prática, que é onde que tu fala alguma coisa, não, peraí. A interpretação é errada das coisas, você não pode falar essa palavra, não é politicamente correta, sabe? E as pessoas tiram totalmente o que é mais importante também, o contexto. Exato. Né? Então a gente utiliza bastante às vezes palavras, só que a ideia daquela palavra em si também tem essa questão que às vezes não é somente o significado literal, mas o que a gente cria na construção ali, né, a linguagem popular que a gente tem. E tiram totalmente o contexto daquilo falando, não, essa palavra é politicamente correta porque na verdade ela tem uma origem tal. Né? E a pessoa sempre coloca que é somente aquela origem, não pode ter outras origens aqui, aquela palavra, né? Então é como volta a Esté falou, né? Mata o dicionário. Porque quando tu pega um dicionário, uma palavra às vezes tem 3, 4, 5, 6 significados. Né? Tudo vai pelo Então. contexto, como você falou, né? É. E o Lula O falar e contexto não agradecer os importa mais. africanos por 350 anos de escravidão não tem problema, entendeu? O problema é você falar denegrir, criado mudo, entendeu? Exato. O peso que eles dão para as coisas, como você falou, quando tá falando para um aliado é uma coisa boa. Quando você tá falando para alguém que discorda de você, nossa, você é um monstro.
Então é bizarro como eles fazem isso, mas eu enxergo toda essa guerra cultural, como aconteceu no livro, como acontece hoje, eu vejo no Brasil principalmente, é tudo para desviar o foco do que realmente importa. Porque enquanto a gente está discutindo sobre linguagem neutra, a gente está discutindo sobre fascistas, antidemocráticos e tudo mais, o Lula ele tá com um bando de político aprovando coisas que vão impactar diretamente na vida das pessoas. E elas não têm esse clique, elas não têm essa noção porque elas não se importam com política. Eu e o Rafa, a gente estava conversando sobre o programa que o governo lançou, que é o Programa de Ações de Segurança, que é o Programa Paz. E esse programa, ele traz bizarrices, assim, eu vou até abrir aqui para vocês. Ele altera alguns artigos do Código Penal e do Código de Processo Penal que você fica de cara, parece que você tá vivendo na Coreia do Norte, assim. Eles têm o pacote da democracia. Cara, eu tô pegando uma gana do nome democracia que vocês não têm noção. Que é uma proposta que altera. Justamente. Exato, é uma proposta que altera o Código Penal. Entende? Aumentando demais, assim, penas de crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é contra senadores, contra STF, contra Congresso Nacional, tipo, inteiro, assim, contra os políticos em si. Qualquer tentativa, qualquer manifestação que eles entendam que vá contra o Estado Democrático de Direito, daí entra naqueles artigos, que se eu não me engano é o 359L e seguintes ali. Então, assim, tem penas ali que vão de 20 a 40 anos nesse programa dele, nesse projeto. Então, assim, é bizarro. É bizarro porque a gente eu vejo isso no meu dia a dia, caras que cometem crimes bem mais pesados. Bem mais pesados. O cara matou, estuprou, fez horrores, o cara vai pegar 18 anos. E o cara não vai ficar... E o cara ainda vai progredir de regime, o cara ainda vai ter progressão de regime, entendeu? O cara vai ter chance de trabalhar. Vai chegar o momento da pena dele que ele vai ter chance de sair pra trabalhar, tá? De sair pra trabalhar, enquanto uma pessoa que ousou falar contra o Estado vai estar ali pegando 20, 40 anos de prisão. Então, assim, é bizarro, é absurdo, assim. E outro projeto é que dá direito, dá um poder ao juiz dele fazer de ofício qualquer bloqueio de contas bancárias, bloqueio de bens e tudo mais, contra pessoas que forem contra o Estado Democrático de Direito, se manifestarem contra, falarem contra. E assim, o mais legal é que isso não acontece após o trânsito em julgado. Isso acontece se o juiz ele visualizar que tem indícios de autoria, entende? Tipo, materialidade e autoria. Eu vejo como esses são medidas importantes que o governo tem tomado e as pessoas elas nem sabem. Eu confesso que eu não sabia. O Rafa veio e falou pra mim, você viu o programa tal? Eu falei, não me atentei. Porque assim, no dia a dia a gente tá tão corrido, eu tô tão focada nas leis que eu trabalho aqui no dia a dia, a Esté tá tão focada nas leis que ela tá trabalhando no dia a dia, o Rafa tá tão focado, tipo, na área dele, que a gente acaba não se atentando a essas coisas. E isso que nós somos envolvidos com esse meio, entende? A gente somos pessoas que se preocupam com política, que se preocupam com liberalismo, com tudo que envolve essa parte. Imagine as outras pessoas. O pessoal que acorda às 5 da manhã, que chega em casa às 8 horas da noite, ele não tá sabendo que se ele se manifestar contra um político da cidade dele, ele pode responder um crime. Sabe? Tipo, as pessoas elas não têm essa noção. Uma coisa que eu percebi também nesse programa Paz mais uma vez, eles estão com aquele decreto para limitar ainda mais o acesso das pessoas às armas. Então, assim, eu vejo que é um caminho que a gente está indo sem volta e ninguém percebeu ainda, sabe? Quando a gente perceber que no Brasil não existe mais democracia plena, vai ser tarde demais. Eu acho que vai ser tarde demais quando as pessoas normais e comuns, as pessoas que de fato teriam poder populacional, de quantitativo, de fazer algo, quando elas perceberem isso, vai ser tarde demais. Como a Esté falou, hoje em dia a gente vê as pessoas achando lindo, como eles achavam lindo a questão da União Soviética, entende? Assim, elas não têm noção do impacto e do peso que as ações do governo, enquanto elas estão preocupadas que o outro está falando elos, todes, vai causar na vida dela. Então essa pessoa que está ali se informando e fazendo barraco na frente do Banco Central, sendo massa de manobra para uma ideologia, ela não tem noção do impacto que isso vai causar na vida dela. Porque assim, e quando houver, e se houver alternância de poderes, entende? Quando for um cara da direita, que não existe direita, né? Quando for um cara da direita lá, tipo um sucessor do Bolsonaro, por exemplo, assumir aquilo lá, esse carinha que tá brigando na frente do Banco Central, chamando todo mundo de fascista, ele vai ser o alvo da vez. Então esse é o problema, as pessoas elas não percebem. E esse é o problema da gente dar poder na mão do Estado, né?
Enquanto você é o cara e você tá do lado de quem comanda, você tá do lado de quem dá as ordens, beleza. O problema é que quando tem essa troca, daí você percebe a merda que você fez. Então é bem complicado. Tipo, pra mim isso é assustador, assim, assustador. O que eu acho engraçado também nesse negócio que eu sinto que bastante a pessoa não consegue ver nem um passo à frente, né? Então eu noto que, por exemplo, né, é que nem um tabuleiro de xadrez ali que a pessoa não tá vendo nenhuma jogada à frente. Não, ela tá literalmente, o cara fez, você tá reagindo. O cara fez, você tá reagindo. E o pessoal age dessa maneira, eu acho um absurdo. Você tem que planejar, você tem que fazer, pelo menos, você tem que propor uma ideia que você possa fazer um negócio. Se não der certo, tá bom, você adapta. Mas a pessoa, ela só reage. E que nem, né, vamos lá. Né, se, por exemplo, o Lula começa a fazer um governo péssimo, porque isso daqui ainda está sendo o primeiro ano dele, e no último dia foi aprovado sobre a questão da proposta se ia manter os ministérios ou não, de tão bem que tava o negócio. Né, mas se tudo isso daí der errado, mas o cara conseguiu aprovar esse negócio. E daí, literalmente, depois, em 2026 agora, o Bolsonaro ganha. Né? Como mesmo tu falou, a pessoa vai ter o direito de fazer o que bem entender disso daí, porque na verdade agora ele é o governo democrático e você é o fascista que vai ser oprimido, né? Mas tem duas questões que você havia citado sobre essa questão no projeto Paz. Uma delas é sobre a questão da arma, né? Que como é engraçado que as pessoas manipulam os dados, né? Então é como é fácil manipular os dados para você soltar pra galera. Então, que nem, falar, a arma gera mais violência, tá bom. Mas a arma com qual procedência que ela tem? A arma raspada, a arma que foi vendida de maneira ilegal, ou que foi adquirida de maneira ilegal. Né? Essas, de fato, possuem uma incidência alta de crime. Agora, se você for ver a legalizada, né, pega os dois dados, assim, né? Pega, sei lá, né, quantidade de crimes com arma legalizada e quantidade de crimes com armas não Se eu não me legalizadas. engano, Rafa, posso estar errado, mas se eu não me engano, eu li essa semana, acredito que sejam 2% crimes no Brasil cometidos com arma legalizada, com pessoas devidamente treinadas, assim. A maioria das taxas de homicídio são entre bandidos ou entre um bandido contra uma pessoa de bem. Então é bizarro, como você falou, como eles alteram os fatos, eles alteram os dados para facilitar e ajudar na narrativa, né? Uhum. Tu que é da área do direito, assim, vai saber muito mais acompanhar esse negócio do que eu, né? Nessa parte, por exemplo, eu só acho engraçado que o pessoal tá perdendo, né, que entra na minha segunda parte, a base no método científico. Né, que nem os caras defendem tanto ciência, mas um dos princípios do método científico é você abrir o questionamento para você ter várias hipóteses e depois você juntar elas. E o pessoal não. É essa daqui, pronto, acabou, vamos nessa. Foda-se. E então, eles. A pesquisa ela não é usada por conta disso, viu? Nossa pesquisa não tem relevância internacional porque a pessoa já começa a pesquisa com o ponto que ela quer defender e no final ela só tá ensejando aquilo que ela já tinha acreditado desde o princípio. E os dados que ela busca é tipo assim, eu quero comprovar que armamento é ruim. É aquilo que você falou. Aí onde que elas vão comprovar que armamento é ruim? Elas chegam em meia dúzia de gente da própria universidade delas e falam assim, o que você acha do armamento? Aí fala, a população é contra o armamento da Sim. Aí é fácil. Eles modulam os dados para facilitar, né? A narrativa. Então, esse manipulamento de dados é uma coisa que eu acho tão absurda. E, por exemplo, o que eu noto, na verdade, é que o quanto que o pessoal também é ignorante com estatística básica. Né? Não sabe analisar gráfico. Porque, que nem eu tava vendo durante minha faculdade de C. A gente teve estatística, o pessoal tava chorando. Então, tipo, psicologia ali, o pessoal começou... não, me livrei de matemática. Daí entrou estatística só pra gente conseguir entender a questão de percentil, questão de gráficos, assim, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que avaliar os testes. A gente tem que entender o mínimo um pouquinho de questão de estatísticas pra conseguir falar se a pessoa, de fato, ela está no ponto A ou B ali na questão de um teste que a gente aplicou. E o pessoal chorava. O pessoal falava, não, meu Deus, estatística, nossa, agora eu vou pegar DP e tudo mais, sabe? Então, né, DP, né, recuperação daquela matéria específica, não sei se é pra todas as universidades assim, né, o nome. Mas que nem o meu alterou pra, ao invés de TCC, né, trabalho de conclusão de curso, colocou como trabalho de graduação na minha universidade. Enfim, a questão é que, por exemplo, né, como que o pessoal chora pra conseguir interpretar gráfico? E como que uma pessoa consegue fazer um trabalho, um artigo científico, sem conseguir interpretar
gráfico. Daí pega que nem agora você tá nosso querido amigo Lemos aqui, né? O cara pega correlação e causalidade e taca no foda-se, então faz um modo freestyle disso daí e simplesmente coloca um negócio que é possível a pessoa conseguir fazer um artigo científico falar que na Austrália, durante o verão, se a pessoa ela consome mais sorvete, também aumenta equivalente o número de ataques de tubarões. Existe ainda um meme sobre essa questão de gráfico. E o pessoal faz a mesma coisa, só que com outras questões que são coniventes ali, que são, né, valoráveis às causas deles. E tá, foda-se. E daí o pessoal não tem um mínimo de senso crítico. Então, né, que entra Defende verdade relativa, né? Exato. Que entra a nossa querida questão, né? A A ignorância é liberdade é força. escravidão, né? A liberdade é caso escravidão e a desse. ignorância é força. Exatamente. Porque Assim, você vê eles um só bando. esquecem de falar pra quem, né? A ignorância é força, mas pra quem? Não, os Pro caras. Estado, não pra pessoa em si. Já Não, nível sem de querer. organizado. Sem querer farpar, né? Mas, tipo, já farpando, né? No Conune, quando os caras estão todo mundo ali junto, o negócio, né? Fazem a maioria. Não, daí é força, olha só. A gente aqui, ó, repelindo os fascistas. Né? Então, eu fico olhando essas questões e, mano. Os caras mal entendem que são massa de manobra. É é ridículo isso. E o quanto eles. Sabe, nem nas filmagens, como que a pessoa olha aquilo e fala, caralho, eu tô do lado certo. Sendo bem sincero, como que a pessoa se olha gritando ali, parecendo um animal, de fato, porque aquilo me parece selvageria. Gritando daquela forma e fala, caralho, não, eu tô do lado certo mesmo. Não faz sentido nenhum. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, aí beleza, a pessoa que fala que a verdade é relativa é a mesma que também fala que você é antidemocrático, o Lula é democrático. Mas, por exemplo, né? Agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui também, né? Porque como terapeuta eu sempre tenho que analisar a versão da pessoa, Dois lados. né? Eu sempre tenho que ver como que, na verdade, a pessoa enxerga a sua realidade. Então, o que eu vejo bastante, até nos vídeos que eu vejo mais de pessoas de esquerda defendendo, por exemplo, e também eu vou até citar sobre a questão de um carinha comunista famoso na internet, com óculos e piercing no septo, que simplesmente fica falando, que falou sobre 84, né? Mas chegar nesse ponto já já, né? O que eu vejo é que, por exemplo, as pessoas tiram totalmente esse senso cético, porque eles plantam e figuram na cabeça de cada pessoinha ali, falando, não, a gente tá lutando por uma boa causa. A gente tá lutando por causa que a gente tá defendendo isso. A gente tá defendendo os gays, a gente tá defendendo os negros, tá defendendo os trans, tá defendendo tudo. E daí, eles sempre focam naquilo que está defendendo, olha só, eu estou fazendo isso daqui por uma boa causa. Eu não estou fazendo isso aqui por mal. Só que ela fica repetindo esses avões vira e mexe toda hora, convivendo com pessoas, com um ambiente onde que só repetem a mesma coisa, até um certo momento que tá bom, né? É verdade, então. Hitler falava sobre isso. Hitler falava que, na verdade, os mentirosos são grandes mágicos, porque é só você repetir a verdade 1000 vezes até que ela se torne verdade. Quer dizer, desculpa, repetir a mentira 1000 vezes até que se torne verdade. Né? Então, é isso que eu acho bizarro desse pessoal, que, por exemplo, eles vivem num ambiente onde que tá sempre propiciando essa questão de a gente tá lutando por uma boa causa, a gente tá lutando por uma boa causa. Até um certo momento que daí, de fato, mata a individualidade da pessoa de ser cético, porque se ela for cética em relação a isso, ela já é excluída. E ela não quer ser excluída do meio social onde que ela vive. Né? Então ela vai se habituando até um certo momento que, como acontece bastante em 84, você apaga o passado, você reescreve ele da maneira como que você bem entender e pronto, esta aqui é a verdade agora. Né? E agora, entrando na questão do nosso querido amiguinho de óculos redondo com um piercing no septo, né, o que eu tava vendo dele falando sobre sua crítica sobre 84, falando que até George Orwell era um cara financiado pela CIA. E tipo, cara, deixa eu até pegar aqui um ponto, né, rapidinho. Ó, a CIA, ela foi criada em 1947. 2 anos depois, o George Orwell escreveu 84. E 2 anos depois ele morreu. A CIA ainda estava nos primórdios, estava começando a entender o que era de fato, o que era a CIA ali dentro dos Estados Unidos. E não, já estava agindo no Reino Unido ali, já estava agindo para fazendo esse negócio, né, tentáculos ali.
Porque, por exemplo, essa ideia sobre de quando surgiu a CIA vem agora, tipo, quando foi criado esse negócio? Porque eu lembro que na época da Segunda Guerra Mundial não existia CIA, né? Então, até veio esse questionamento agora. E eu fico pensando, mano, como que a pessoa fala que na verdade a CIA financiou George Orwell? E pior, como que pessoas acreditam nisso? Como a gente falou, as pessoas elas têm tanta esse tipo de gente, ele tem tanta certeza que não vai haver uma confirmação de dados que eles saem falando, E assim, se tiver uma confirmação de dados, vai ser por 0,01% das pessoas que seguem ele. Então, tipo, ele conhece o público dele, então ele pode falar 1 milhão de asneiras, como o próprio outro, Felipe Neto, tipo, eles podem falar 1 milhão de asneiras, porque as pessoas não vão atrás para confirmar. Essas páginas de fofoca que hoje em dia estão bem politizadas, elas falam o que elas querem porque elas têm certeza que o público que elas conhecem, elas não vão confirmar. E muitas vezes essas mesmas pessoas que estão publicando, elas não foram confirmar. Então, tipo, elas só estão repassando uma informação que elas receberam sem confirmar, sem se basear em dados, porque elas têm essa certeza que o outro também não vai procurar. E é bizarro como as pessoas deixam com que isso aconteça, né? A gente tem uma piada, um meme que eu sempre vejo no Instagram, que é, eles não estão entendendo que a revolta de Atlas, 1984, foi um aviso. Eles estão usando como manual de instruções. É o que tem acontecido também no Brasil. É bizarro. Sim. Né? E, por exemplo, sobre todo até esse negócio que eu tinha proposto pra você hoje, né, Lô, que desse negócio né, do programa Paz, né? Quem me passou isso daí foi que, na verdade, eu tava no almoço ali de boaça, preparando meu almoço, né? E eu sempre pego ali, fico vendo vídeos do Ideias Radicais, né, do Rafa Lima, e o cara foi lá e, tipo, falou sobre isso e eu pensei, caraca, é verdade, né? Não vou me tocando nisso daqui, né? Então, por exemplo, são coisas que eu mesmo vou ficar procurando ali no Google. O que aconteceu hoje sobre Flávio Dino? O que hoje Flávio Dino falou? Ah, o que hoje o Lula falou, sabe? São coisas que ou vão acabar meio que virando, né, um meme na internet, que nem aquele negócio dos 350 anos de escravidão que o Lula defendeu, né? Agradeceu pelos 350 anos de escravidão, né? Ou sobre esse negócio do Flávio Dino que tá passando totalmente despercebido. Inclusive, na verdade, esse projeto de lei, até ele foi trabalhar um pouquinho a mais, alguma coisa assim, daí agora vai o juridiquês que eu não entendo. Mas agora é dia 21/7. Então, 2 dias atrás que a gente tá gravando hoje. Né? Então, como o negócio é tão recente, eles pegam ainda esses dias estratégicos, né? Então, sexta-feira, que daí, olha só, ninguém tá nem aí, só tá querendo encher a cara, só tá querendo curtir. Então, eles pegam momentos aonde que a pessoa não vai estar atenta. Pra justamente pegar o pessoal fragilizado e conseguir aprovar o negócio. Até tinha visto uma vez os caras querendo aprovar uma lei de benefício para deputados, né? Deputados federais. E eu achei um absurdo. Que daí os caras pegaram num negócio que o plenário tava vazio, tava deserto lá o plenário, e daí o cara começou a falar aquele negócio como se fosse, sabe, que nem aquela venda de gado. Que daí o pessoal fica falando. O cara tá falando assim. E aprovou uma lei que daí dava algum benefício pra um deputado. Isso daí é antigo até, faz uns 3, 4 anos já que eu tinha visto esse negócio. Mas é o quanto que, na verdade, o pessoal ele pega um momento onde que tá todo mundo desprevenido. Vão ferrar ali onde que a pessoa tá desprevenida. Mas enfim, como a gente estava falando, eles se aproveitam de momentos específicos, que nem ali aqui na Lesc, eles votaram em 58 segundos, eles aprovaram em 58 segundos um aumento de 50% para os deputados. 58 segundos. Eles falaram como se eles estivessem leiloando. Estudaram muito, né? Estudaram muito. Cara, muito, assim. Eles aproveitaram que tava aquele hype da universidade gratuita e tal, todo mundo focado naquilo. Uhum. Apresentaram o projeto, aprovaram, e assim, eles não falaram assim, voto nominal, nada. Quem é contra se manifesta. 10 pessoas se manifestaram assim, tipo, e 3 pessoas. O resto todo mundo foi a favor. Então, assim, eles se aproveitam de formas estratégicas dos horários, do dia. Tudo, assim, cara. Os caras são bandidos. Às vezes, tipo, se você Vou pegar 20 anos de cadeia agora, Rafa. Tudo bem, eu te visito, Lô. Coisas, você vê essa coisa sendo votada de madrugada. Você fica, gente, tudo bom? Do nada. Do nada. Tanto que fala, seria ótimo se os políticos não trabalhassem. Seria, assim, fantástico. Exatamente. Porque eles estão trabalhando, só que a questão é que eles estão trabalhando para benefício ali deles, entende? E só, pra galerinha deles ali, roubar dinheiro, é isso. Mas... Não, o momento que a gente fica mais seguro é quando eles estão em recesso, né? É. Nossa! Eles estão em recesso, a gente pode ficar
É nossas tranquila. férias, é onde que realmente a gente pode descansar Dá um uma pouco, né? respirada, sabe? Pra não ficar preocupado que tá vindo uma coisa pra te lascar, assim. Mas, por exemplo, né, o que a gente tá falando sobre essa parte dos políticos que eu acho engraçado é a prioridade desse governo. Meu companheiro, eu falei que a gente ia defender os pobres, né? Só que você tem que ver nossa prioridade, que a gente tá querendo defender tantos pobres, que a gente tá querendo colocar já, tá tentando implementar 3 maneiras de a gente defender a gente, tá, meu companheiro? Porque não tem como trabalhar se essa pessoa não se ofende. Por quê? Né, o cara já tá a terceira tentativa de tentar censurar de alguma maneira. A primeira vez foi a PL da fake news, tá? Que daí falhou milagrosamente. Ainda bem que falhou aquele negócio. Segunda foi sobre a questão sobre a pessoa poder ser presa por ofender político, né? E agora tá vindo o Tá terceiro. voltando também de novo, viu, esse negócio. Oi? Tá voltando esse negócio de político. Sim, tá vindo Então, agora nesse pacote ali, naquele pacote Tá tudo junto agora. democrático, não sei o quê. Ele vai vir um Então- pacotaço de ações e decretos, assim. Eles estão. Agora, o que eles fizeram? Eles pegaram as duas que não deram certo, embutiram mais um pouco e falou: Aham. vai essa aí. E meter um bando de juridiquês, porque um afegão médio não vai conseguir entender aquele negócio, né? Quando eles querem alguma coisa que seja fácil pra entender, os caras conseguem usar a linguagem que todo mundo utiliza, assim, mais de boa, né? Quando vai fazer um projeto de lei. Não, e pessoal, eu vejo assim que eles utilizam também de algumas artimanhas. Por exemplo, nesse programa Paz, eles incluíram um projeto que trata sobre a Amazônia. Então, assim, você vai contra o programa Paz, você é contra a Amazônia? Como assim? Eles colocaram um projeto que torna hediondo crimes em escolas. Eu acho isso de forma muito burra, porque já tem especificado quais são os crimes hediondos. Então, se acontecer numa escola, se acontecer na esquina da tua casa, vai ser hediondo igual. Mas, enfim, eles incluem essas coisas para dificultar alguém ir contra, para demonizar quem for contra. Eles É a não mesma vão coisa. especificar e explicar bem certinho, ó, tem isso, tem esse jabuti, tem esse, tem esse, tem esse. Não. Você está indo contra a Amazônia, você está indo contra a proteção das escolas. Então, assim, eles colocam de forma, eu acredito que seja de forma consciente e estratégica. Para caso o Rafa, qualquer pessoa comente contra esse programa, você está indo contra as crianças. Está indo Exato. contra a Amazônia. Então, assim, os caras são bacanas. É que nem a lei do Paulo Gustavo. Exato. Pera aí. Né, os caras. Não, na boa, não foi nem um pouco conveniente ter criado aquela lei, né? Porque foi logo depois que o cara tinha morrido de Covid, beleza. Oi? Ação popular. É, então. O nome popular, né? O cara fazia lá, tipo, era bem conhecido no mais. Vamos fazer esse negócio aqui pra aumentar o financiamento de artista. E ainda usaram o nome do cara morto. Recentemente. Uma puta falta de respeito. Mas se Porque você for falaram assim, contra, ele ia querer. Velho, é amigo. Que amigo que faz isso? Amigos dele, celebridades, falando, ele ia querer que a gente aprovasse isso. Velho, dá licença, cara. Falta de respeito com gente morta, sabe? Ô, para, ele ia querer, dá licença. não, e se Nem você for sabe. contra, você tá contra a história do Paulo Gustavo. Você tá contra ele, É. você é homofóbico, você não sei o quê. Então, assim, eles aproveitam, eles usam pontos específicos para fazer com que as pessoas se sintam coibidas, elas se retraem, elas não querem ir contra aquele determinado projeto, aquele determinado assunto, porque senão você é demonizado no meio que você vive. Você é demonizado pela mídia, você é demonizado as pessoas ao redor que não sentaram a bunda na cadeira para ler sobre um projeto de lei, você é demonizado porque você está indo contra aquela pessoa, você está indo contra determinado grupo, assim. É bizarro esse jogo que eles fazem. E volta na toda a questão sobre, né, a maneira como que eles nomeiam os ministérios, né, no Orwell, que é Ministério da Paz, Ministério do Amor, né? Então, o Ministério da Paz orquestrava toda a questão da guerra, né? Da Ministério fartura da economia, tipo. é, sabe, os caras criam esse paradoxo, essa contradição propositalmente. E Como também que você nem você. falou. Eles, Oh, eles mudam o sentido das palavras. Por exemplo, hoje o Lula é democrático. Então, assim, que nem ali no livro que o Rafa tá falando. O Ministério da Paz trata da guerra. Então, eles mudam o sentido das palavras para ajudar na narrativa, né? sim. É que nem Tem um tu tá trecho que falando fala ali. disso, que fala que justamente a ideia de guerra é paz é justamente que fala que uma paz constante e uniforme, ela é como se fosse uma guerra constante.
porque é o que a gente vê aqui, já que ninguém contesta o Lula, no final das contas, e tudo está sendo feito de modo a não contestar o partido, daqui a pouco meio que vai ficar uma guerra interna dentro da nossa consciência, da nossa própria vida. Então, essa paz exterior do Brasil, que todo mundo como se estivesse pensando no uniforme, na verdade é uma guerra constante. Só não está visível para o público, né? E o Rafa falou dessa questão do juridiquês. Uma coisa bem óbvia, até para quem é, tipo, no direito, isso a gente sabe. Assim, em toda aula, meus professores xingam legislador. Porque é tão massa de manobra a proposta de lei e o que eles colocam ali, que ou eles estão justamente chovendo no molhado, que nessa questão dos crimes hediondos é uma coisa que já está definida, não tem nem por que mencionar ali, não tem nada a ver. Ou eles escrevem de uma maneira porque político é burro, a maior parte deles é burra, então eles não sabem escrever, eles não sabem escrever lei. Eles complicam uma coisa, só que eles não estão dizendo nada. Que é justamente o que a gente viu na PL da fake news, que é a PL da censura, né? A gente viu lá, aí, se tivesse um comportamento que não era condizente com não sei o quê. Condizente com o quê? Não falavam. Só falavam que você tinha que ter um bom comportamento. Quem define esse bom comportamento? Não falava. Aí o que acontece com um monte de brecha na lei, que depois no judiciário a gente se ferra, porque a gente apresenta uma coisa, a gente vai ver que o doutrinador fala outra coisa, que no final das contas o juiz entende de outra forma. De uma terceira forma que não tem nada a ver com aquilo, né? Que não tem nada a ver, não tem embasamento nenhum. Sei. Aí entra nisso, de agora eles estarem aumentando o poder do ente público, do poder público, então o juiz ele vai poder definir uma coisa que não tá nem com concorde com o que está escrito na lei, nem com o doutrinador e nem com o advogado. Então, vai virar uma bagunça, gente. A gente tá ferrado no jurídico, porque igual quando a gente fala com o cliente, cara, eu não posso te garantir. Depende, tudo depende. Porque assim, até a vara que você entra, pode garantir que você vai perder. A vara que entra, a gente já sabe se a gente vai perder ou ganhar em determinada causa. Porque o entendimento do juiz é, tipo, realmente saber. Só corta rapidinho, não dá pra tancar com esse... A vara que você entra. A quinta série meio forte, assim. A vara que você Não, mas se fosse a vara que entrasse em você, daí seria diferente, entendeu? Vamos recompor agora. Voltando. Essa questão que a Esté estava falando sobre a questão de você não saber, você já não saber o que dizer para o cliente, isso para mim não é algo que ainda vai acontecer. Hoje para mim é nítida a insegurança jurídica que a gente tem no Brasil. Hoje a gente usa, não sei se vocês utilizam também, mas bastante jurisprudência. Tá até complicado você usar a jurisprudência, porque você não tem uma base firmada, uma base formada. O juiz da primeira vara entende uma coisa, o juiz da segunda vara entende outra. E assim, como que você vai falar para o teu cliente, o entendimento jurisprudencial é X, o entendimento doutrinário é Y, a lei diz Z, entendeu? Então é bem complicado. Eu acredito que essa insegurança jurídica, ela é uma das armas, uma das formas para você ir quebrando a força das instituições. Sabe? Quando você dá poder para uma pessoa, para um ente público, de forma a ignorar tudo que já foi construído, é uma das formas, uma das maneiras de enfraquecer as instituições no Brasil. E isso, ao meu ver, é algo antidemocrático. E as pessoas, elas não enxergam isso. Elas não enxergam que o fato de você ter uma lei sancionada, você não tem segurança de que na lei está dizendo isso, você não tem segurança que o juiz vai entender isso. Então, assim, tem muita gente que é preso ou solto de acordo com o entendimento do juiz. E eu vejo muita discrepância nos casos. Você tem um contrato que você vai executar, um juiz entende A, outro juiz entende B, sendo que a lei é muito clara sobre o assunto. Então, assim, eu já vi causas que o réu ele não apareceu para audiência trabalhista. O reclamante ele não apareceu para audiência trabalhista. Mas o juiz, pensando em dar uma chance para o trabalhador, que é uma vítima da sociedade, ao invés de ele extinguir o processo, que é o que está na lei, que deve ser feito, ele deu mais uma chance. O reclamado fica como? O empresário ele fica como? Entende? Para te contextualizar, em ação trabalhista, a empresa já perde. Você já começa perdendo. Tipo, é bem tem que correr atrás do prejuízo para... É muito, tipo assim, tem que ser muito discrepante a versão do reclamante, da pessoa que entra, do trabalhador, para a empresa conseguir ganhar. Porque, assim, para mim, quando você ignora totalmente o que está ali na lei, o que foi votado por pessoas geralmente burras, mas, assim, a lei, eu não estou dizendo que a lei é boa, tá? Muitas das leis do Brasil, eu entendo que elas sejam inúteis, burras e
Elas focam bem, talvez uma boa intenção, mas elas não focam no resultado e nem como isso vai ser feito, né? E às vezes Mas a até partir repetida, né? Exatamente, como a gente estava falando na questão ali do programa, que eles colocaram esse jabuti das escolas ali, dos crimes das escolas, sendo que já tem uma lei que trata sobre crimes hediondos. E não importa se ele vai ser feito na padaria, se ele vai ser feito numa escola ou se ele vai ser feito na esquina. É um crime hediondo, ponto final. Então, assim, mas a partir do momento que você tem uma lei consolidada ali, foi aprovada, é uma lei ruim, mas ela existe a lei. Isso é uma segurança jurídica você chegar para o judiciário e ele falar, ó, na lei tá isso, ok, vamos entender dessa forma. E hoje em dia não, hoje em dia a gente não tem essa segurança. Você não consegue falar para as pessoas, o juiz vai entender, vai decidir a sua causa de acordo com isso. Porque o cara vai decidir de acordo com a cabeça dele. E, tipo, isso é muito bizarro. Isso é, para mim, além da educação, além da questão de você privar as pessoas do armamento, a questão de você trazer toda essa insegurança jurídica para o país, você enfraquece as instituições, você enfraquece a economia. Que investidor vai querer investir no Brasil? O cara não sabe, o cara não tem segurança jurídica nesse país, ele não tem segurança jurídica quanto à tributação, quanto à contratação de funcionários, contra contratos civis. Então, assim, é bem complicado mesmo. Não é muito respeitado, né? Tem toda essa questão que simplesmente o que é feito entre privados não vale no judiciário praticamente. Você tem que ficar comprovando as coisas como se aquilo lá que foi acordado entre os dois não valesse de nada. E tem uma coisa que tá acontecendo bastante, que eu percebo gente, tá muito triste mesmo essa questão, sério, de verdade. Isso tá mudando até em esfera penal. Vocês têm ideia que, tipo, tem uma corrente forte que tá falando que a função ali da justiça, do direito, não é buscar a verdade? Gente, isso é doentio. Tipo, eu vejo professor pregando isso, que na verdade a gente não tem que. Porque a verdade não existe. Gente, a verdade existe, o que aconteceu, aconteceu. Aconteceu A, aconteceu A. A nossa função, enquanto cientistas, seja cientista social, seja cientista, enfim, físico, que seja das exatas, de qualquer área, você, enquanto cientista, você tem que buscar a verdade. Beleza, enquanto em ética profissional, eu, como advogada, vou defender o meu cliente, vou defender a visão do meu cliente. Mas ali, o órgão público, a justiça em si, a palavra justiça, ela tem que ir em busca de uma verdade, do que de fato aconteceu. A partir do momento que está começando uma corrente forte no direito, em outras áreas, de que a verdade absoluta não existe, que a verdade é relativa, que nunca chega a essa verdade, e que a busca pela verdade é uma busca inútil, por que existe justiça, gente? Você não pode falar, então, no Poder Judiciário. Porque se não importa o que aconteceu, É, mas só se transformar tudo no Mad Max, né? Exato. porque se não importa o que aconteceu. E não, isso não entra na minha cabeça. Você simplesmente falar que a verdade não existe. Gente, a verdade existe. Todo princípio da ciência é a busca pela verdade. E que verdade é essa? Uma verdade? Existe uma verdade absoluta. É algo objetivo, né? A nossa função é em busca dessa verdade. Eu não tô falando que eu, enquanto ser humano aqui, Stephanie, tenho a verdade absoluta. Eu não tô falando que eu tenho a verdade absoluta. Mas a partir do momento que eu me proponho estudar uma coisa, que entra também no que o Rafa falou de pesquisas científicas, que eu me proponho estudar uma coisa, eu tenho que ir em busca dessa verdade. E quem me leva a essa verdade? O estudo bem fundamentado, os dados bem interpretados e uma sociedade que tem o mínimo de lógica ali entre as instituições, porque senão não vai mover em lugar nenhum. Aí agora qual que virou? Isso que também é. Aí, velho, é uma hipocrisia sem cabimento, porque a mesma galera que fala que não existe verdade absoluta acredita que a verdade absoluta tá na mão do partido. É a versão delas, E é aí, se adequa à versão delas. Né? E aí a gente volta pra 1984. Quem tem a verdade absoluta? Quem garante que é a verdade? 2 mais 2 igual a 5, Hoje em né? dia é o número. Exato. Exatamente. Gente, tá assustadora como que o nosso país ele tá sendo um reflexo desse livro, assim. É uma coisa que tá chegando a assustar, porque eu acho que o brasileiro ele tá tão acostumado a não ver a lei palpável, tipo, a lei sendo de fato aplicada, que a gente não tem muito essa percepção de quanto que proposta de lei interfere na nossa vida. A gente acha que, é mais uma coisinha ali. Que nem a Lu falou, é mais uma Sim. coisinha sendo votada. Foda-se. Mas, gente, se a gente realmente pegar pra aplicar toda a Constituição e tudo que as leis falam, as pessoas falam, tem que aplicar mais a Constituição. Gente, se aplicar mais aquela Constituição, a gente tá fudido.
Porque assim, tá falando que o Estado tem que garantir tudo, até o lazer da pessoa. Pelo Não, amor e de eu Deus, acho tão bizarro que pra sabe? mim eu acho mais fácil acontecer Harry Potter do que a Constituição do Brasil, né? Porque assim, Não, eu acho tão bizarro, mas tão bizarro o cara querer definir, garantir lazer a todos. O que é lazer pra todo mundo? Então assim, pra mim o direito ele é algo muito objetivo. Se ele vai pro subjetivo, você não tem que... Pra mim não tinha que legislar muita coisa, mas tipo, você não tem que legislar. Como que você vai definir o que pra Stephanie é lazer? O que pro Rafa é lazer? Você vai dar um computador gamer, por exemplo, pro Rafa, a o pessoa. Estado vai proporcionar um computador gamer, você vai me proporcionar uma TV 40 polegadas e tal, porque eu preciso, meu lazer é assistir séries. Ou você vai me Olha, levar viajar, porque o meu lazer é viajar. Então, tipo, é uma eu coisa só muito queria falar que bizarra. se o Estado tem que me garantir o lazer, então na verdade ele tem que começar a me fornecer whey, creatina e academia de graça, viu? Porque, na boa, eu já pago Mas imposto pra pra mim, isso. lazer não. E justamente, aí se me der whey, Entende? sabe o que eu faço? Jogo no lixo. Meu Exatamente, caso, exatamente. Não tem como definir o que é lazer pra pessoa, entendeu? é E a impossível, cara. Constituição, ela é bizarra, ela é bizarra. Não, aí a gente volta daquilo. Vai você criticar a Constituição na faculdade de Direito. Cara, Uhum. tu é um ditador? Tipo, ou Entenda você que não entende nada, exatamente, você é um fascista. se eu Não, critico ó, ó, a Constituição, não é como se eu estivesse propondo uma nova forma de interpretação, algo mais reduzido. Isso que é ditadura. Eles automaticamente entendem que eu tô querendo queimar a Constituição e instaurar um governo da Stephanie ditadora. Sim, Gente. não, Sté, se tu reclama da Constituição numa faculdade de Direito, Hitler tá aqui, você tá aqui, tá? exato, exato. Exatamente. Exatamente. E aí vira esse negócio meio louco de, tipo, você não pode ver uma política pública e criticar ela. A gente esquece justamente. Cara, é meio que uma sequência que é totalmente interligada. Então, se a pessoa ela já. O conflito de visões do Thomas Sowell traz isso. Se uma pessoa ela já tem aquela essência pensando uma coisa, ela já vai destrinchar todo o restante de acordo com aquilo. Do que ela entende ser um ser humano, do que ela entende ser verdade. E ela vai seguindo a partir daquilo. Por isso que nem ele fala, né? Por isso que o conflito ali, a discussão de ideias, no final das contas, com pessoas que têm toda uma raiz diferente, é porque justamente, como você vai discutir com uma pessoa que fala que verdade é relativa? Cara, que credibilidade você vai discutir com uma pessoa dessa? Uma pessoa que fala que verdade é relativa não deveria nem estar falando. Se essa verdade é relativa, por que ela está discutindo com os outros? Não faz sentido, entendeu? Tipo assim, cada um tem sua verdade, então, e deixa por isso mesmo, não tem por que É. você E discutir. aí, agora virou, ficou legal isso, sabe? Tipo, ficou legal. Eu vejo duas pessoas conversando na faculdade, aí elas ficam tipo assim, ó. Ah, não, mas tudo bem, né? Não, eu entendo. Você tem seu gosto, eu tenho o meu. Só que elas não estão falando de blusa. Elas estão falando de Elas estão economia, falando de elas estão uma falando de política. dados. Sim, Você tá sim, sim, sim. entendendo? Parece que elas estão falando, tipo, ai, qual cor de saia você mais gosta? Eu gosto de azul, eu gosto de rosa, tá? Foda-se. Agora, cada um tem seu gosto. Não. O que elas estão falando é, tipo, realmente política pública. Mas, Elas é, Tudo esquecem bem, cada que um tem sua ideia. economia e política é algo científico, elas ignoram esse fator. Elas mas esse acham é o que é grande problema, algo... que o pessoal acaba mesclando moral e ética. Né? A pessoa coloca os dois no mesmo nível, e não, ética prevalece. Se você não consegue colocar que ética ela é única, que ela na verdade tem que valer para todos, independente se uma pessoa tem um problema cognitivo, independente se a pessoa tem alguma deficiência, independente se a pessoa é de tal cor, de tal gênero, de tal, sei lá, preferência sexual da pessoa, independente disso, se a pessoa não consegue colocar que ética é a única questão, que é a verdade única e absoluta, né? Ela coloca no mesmo nível moral, pronto, fodeu. Você perde todos os parâmetros, você perde todas as coisas que te anteparam de você falar o que é certo e o que é errado. Como diz a Esté, daí você perde o motivo da discussão. Não tem por que você discutir com alguém que pensa dessa forma. É a Porque você mesma vai coisa ficar que, por gastando exemplo, saliva e não vai ter retorno. na boa, se moral e ética é a mesma coisa, na boa, então a gente pode colocar que as leis sobre a questão de estupro na República Dominicana do Congo é a verdade dos caras, é ok, é bonito, Na tá bom. verdade, é relativa, né? É, porque na verdade lá, que se você estupra uma mulher, você ainda consegue fugir da cadeia casando com ela. Como que você vai falar que isso é Não, aceitável? só dando um exemplo para vocês. Uma vez eu acompanhei o Dadá numa palestra no IFC, no Instituto Federal aqui de Santa Catarina. E a gente tava falando sobre liberdade e tudo mais, sabe? Como a liberdade não é algo relativo, como ela é algo, tipo, extremamente necessário. E ele comentou na palestra sobre o Estado Islâmico.
Entende? Sobre se você acha certo aquele tipo de coisa. E uma guria, devia ter uns 19 anos, ela se levantou defendendo os caras. Ela se levantou, daí o Dada ainda perguntou pra ela assim: você acha certo uma mulher ser apedrejada porque ela tava sem um treco ali na cabeça, um jab na Um véu, cabeça? né? Uhum. Você acha certo? E daí ela falava assim: não, mas vocês têm que entender que é a verdade deles, é a crença deles. Eles. Cara, uma menina, entendeu? Uma menina, ela tava conseguindo distorcer toda uma situação pra defender o Estado Islâmico, pra ela não ir contra o que eles falam, ai, tem que respeitar as religiões e tudo mais. Cara, você tem que respeitar, mas desde que ela respeite o indivíduo, sabe? Desde que ela não invada, desde que ela não fira o PNA, entendeu? E a guria, ela se levantou e ela ficou, tipo, uns 5 minutos debatendo e defendendo o Estado Islâmico e defendendo a agressão contra as mulheres pelo simples fato de ser a religião deles. É o que eles Se acreditam, você mas tem que perguntar pra essa respeitar. pessoa, essa mulher, provavelmente essa menina é feminista. E tá defendendo a lixaria. Exato, não, ela era Não, feminista, isso foi mais bizarro, sabe? Então, tipo, é a contradição em cima de contradição pra ela defender um ponto que, tipo, não existe, sabe? não tem É, mais raciocínio lógico. A gente tá Não vivendo tem. uma parte que tudo tá distorcido e as pessoas, justamente, elas não encaram que existe uma verdade. Logo, tudo é passível de distorção para concordar com o discurso delas. Aí não tem mais discussão nenhuma, porque você vai discutir com uma pessoa dessa, não tem fundamento Não nenhum. tem nenhum E porquê. tá Sim. chegando no nível de. Justamente. Mas é uma coisa interessante até, porque eu tô vendo que tá chegando no nível de extremismo, eu vejo pelos próprios lugares assim que eu tô frequentando. Chega no nível de extremismo, que algumas coisas mais. Que alguns progressistas estão falando. Eu digo progressista porque tá muito pesado esse tema de progressismo no Brasil, mas. Você vê que é tão absurdo alguma coisa que eles falam que o pessoal que tá meio que em cima do muro tá começando a enxergar isso. Sim. Quem tá em cima do muro tá começando a ver. Porque, tipo, eles chegam a distorcer tanta realidade pra provar um ponto que eles estão falando as coisas mais horrendas da humanidade. Estão falando que tudo bem. Daqui a tem pouco até vão falar um. que Hitler fez certo porque era cultura alemã. Então, isso que eu ia falar, tem Exato. até um negócio que, na verdade, eles pegaram, que eles colocaram a fase do Hitler e substituíram por brancos Sim. nos Estados Unidos, e tava falando que a maioria das pessoas progressistas defenderam as frases do Hitler quando colocaram, substituir a palavra judeus por brancos. E a parte lançou um livro recente, né, junto com a Gisiane, sobre o que não te disseram sobre o movimento antirracista. Fantástico o livro, tipo, eu peguei pra ler esse final de semana. E, e você vê que é umas coisas, tipo, real, elas, só por elas questionarem o movimento antirracista, o movimento. Não você realmente criticar o racismo. Não, eles estão criando um movimento antirracista. Então, de você criticar o movimento, parece que você é um monstro. Justamente no caso Elas estão delas, que sendo elas estão. atacadas, né? Eu tô vendo, tipo, o Não, pessoal e tipo, xingando, indo atrás e tal. e o pessoal xingando elas, sendo que, tipo assim, a galera que tá xingando ela não leu uma página do livro. A gente tá distorcendo tantas coisas que a gente tá criticando pessoas. Tipo, no caso delas, elas têm um puta de um currículo de estudo, são pesquisadoras sérias, e você desqualifica tudo que elas falaram sem ler uma página do livro delas. Gente, igual. Querendo ou não, você pode falar o que quiser do Olavo. O que quiser. Tipo, que ele foi um péssimo pai, que seja, foda-se. Mas, tipo assim, é muito. E isso eu já fiz também. E depois eu comecei a falar, caralho, velho, que coisa ridícula. Durante anos da minha vida eu critiquei o Olavo, só que, tipo, eu não tinha lido uma página do livro dele. Como que eu critico alguém sem ler nada que essa pessoa escreveu, nada que essa pessoa publicou? Sabe? E além disso, também tá tendo um negócio que eu vi recentemente que eu falei, gente, que coisa. Essa galera que tá tipo, ai, caralho, que não sei o quê. A gente tem que brigar com o branco mesmo, que não sei, tem que ter uma guerra racial. Ou o pessoal tá criticando até, o movimento negro tá criticando o casamento entre brancos e pretos. Sim, Gente, pelo eu amor já de ouvi muito Deus. falar sobre isso. Gente, isso é É a tal da ridículo. palmitagem e tudo mais. Cara, é bizarro, é É bizarro, é bizarro. ridículo. E aí você fica, pra onde que a gente tá caminhando? A gente tá caminhando de um extremismo a outro e tá achando que tá resolvendo alguma coisa? Uhum. Sabe? Porque Ainda é teoricamente resquício você tá de... eles estão do lado certo, então eles podem defender esse tipo de Aí, bizarrice, sabe? aí entra nisso que o Rafa falou, que eles começaram a substituir alguns termos e, tipo, a pessoa caía no mesmo discurso de um cara extremamente louco das ideias, que foi Hitler. Sim. E, cara, em que momento que a gente tá chegando à história que a gente tá tendo que dizer o óbvio pras pessoas? Isso tá bem assustador, cara. Você tem que reafirmar 1000 vezes que, tipo, o indivíduo ele tem que ser respeitado, a liberdade importa e tudo mais.
eu falo dessas coisas, as pessoas acham assim, é fácil, você tá defendendo indivíduo, você tá defendendo capu, você tá defendendo empresário. Eu tô defendendo indivíduo, todos os indivíduos. Não é só empresário Sim. que é indivíduo, todo mundo é indivíduo. A partir do momento que eu falo que todo indivíduo é livre, por sua natureza, ele tem que ser livre, eu tô indo contra a escravidão, de qualquer pessoa que seja. Isso sim, e aí entra também no que o Rafa falou, ética e moral, cara. Escravizar é errado e ponto. Matar é errado e Independente ponto. de onde vier a escravidão, né? Pronto! Exatamente. Entende? Eu não, seria uma coisa que eu não teria nem que justificar, cara. Você ferir outro ser humano é errado e ponto. E você tá tendo que reafirmar isso, porque justamente um político falou que não é bem assim, é porque existe uma outra verdade. E aí a gente tá vendo esse livro sendo aplicado agora no Brasil e eu não sei muito mais o que a gente faz. Sendo bem sério, vocês estão vendo alguma solução? Porque parece que a gente tá vivendo meio que uma guerra interna e daqui a pouco tudo que a gente falar vai ser perseguido por esse projetinho de paz aí, maravilhoso. Paz e amor, o amor venceu, né? A gente vai ser perseguido, vocês estão ligados, né? Só pra situar que Ah. a gente é o alvo. Todo mundo Eventualmente a gente vai. escutando, provavelmente. Mas tá muito bom o papo, só que daí vocês têm algumas considerações finais que vocês gostariam de fazer, que a gente tá conversando já há bastante tempo. Só que assim, eu só queria dizer que, amigos, isso daqui, entendam isso aqui como um aviso. Não ficam lendo isso daqui achando lindo e tal, e aplicando como manual de instruções. Isso aqui é um aviso do que não fazer, tá? Eu sei que o Brasil ainda tá na metade do livro já, tipo, do encaminhamento das merdas que estão acontecendo, mas isso aqui não é pra copiar, tá? Isso aqui é algo feio, é uma distopia, não é uma utopia, é uma distopia. Então, assim, não copiem, não achem bonito. Se o político que você votou faz algo parecido com isso, você vai lá encher o saco dele, chama a atenção dele. Então, assim, acordem, por favor. Tá. É que eu acho muito legal que. E triste, né? Eu acho legal porque a piada fica engraçada, né? Mas é triste porque minha piada realmente é verdade, né? A gente acabou lendo a Constituição do Brasil. Isso é verdade. E Né? Então, tá caminhando mais pra isso cada vez. infelizmente, né? É triste a gente olhar que, putz, como que isso daqui é tão realista e eu fico vendo pessoas que leem esse livro e votam na pele da censura, que nem a Tabata Amaral. Pessoas que apoiam medidas absurdas, que nem a comunista e o cabeçurinha. Não sei se vocês vão entender esses termos dando mourenses aqui do negócio, mas é o Leon e a Nilce. Que os caras... Eu tava pesquisando no YouTube, Tem que assim, coisas de... acompanhar os dois. Porque, tipo, eles começaram a entrar numas noias disso que eu falei assim, desde a pandemia eles estão muito estranhos. Aí você começa... É assim que é louco, né? Porque é realmente nesses momentos críticos que você começa a ver a real opinião da galera que você acompanhava. Uma curiosidade aí, porque eles me surpreenderam. E... Na boa, é porque, por exemplo, eu tava pesquisando lá em 1984 e eu já sabia dos absurdos que esses caras estavam falando, apoiando Lula a roda direito, torto direito e tudo mais. E daí eu fui pesquisar, né, no YouTube pra ver coisas, né, opiniões diferentes sobre o negócio de 84. Eles estavam lá. O queridinho que eu me recuso a falar o nome, né, o de óculos redondos e piercing no septo lá, que brinca com o ioiô. Também tava falando que daí é onde que o cara falou que o Orwell ele foi financiado pela CIA pra escrever esse livro, sendo que a CIA só começou de fato a se tornar a CIA que a gente conhece hoje em dia lá pelas décadas de 60, 70. Né? No início, a CIA não tinha esse poder que o pessoal fala que tem hoje em dia, que realmente tem. Né? Mas o cara foi financiado pela CIA, tá vendo? Orwell, na verdade, ele escreveu esse... tanto Fazendo os Animais lá e 84... por questão de ser livros totalmente anticomunistas. Mas porque a CIA pagou o cara. Não porque o cara vivenciou aquilo. Né? Que volta até no próprio filme que a gente também pegou aqui, que é o... que eu não tava ainda, né? Que eu não tava começando a fazer o podcast ainda, que é A Sombra de Stalin. Né? Aonde que, tipo, né? Pelo menos no filme ele mostra que ele teve contato com o Orwell e tava falando, cara, teve esses absurdos aqui, o Holodomor aconteceu. Coisas que, na verdade, até os comunistas negam que aconteceu o Holodomor. Né, o que eu faço até uma piada sobre a questão do Holoconto, né? Tem pessoas que falam Holocausto, né? O Holoconto. Porque daí negam que aconteceu o Holocausto. Da mesma maneira que tem pessoas que negam que aconteceu o Holodomor. Né? Então o Holoconto é de acordo com qual nível de retardadice, qual lado de retardadice tu tá. Ou tu tá no comunismo ou tu tá defendendo ali o nazismo. Enfim.
tá muito louco as coisas. Tem que dizer o óbvio pras pessoas e ver uma galera aí que... Justamente, né? A galera aí meio popularzinha, que todo mundo acha que é super gente boa, que tem um coração tão bom, falando as piores atrocidades da humanidade. Porque pra mim, você não defendeu o indivíduo e a liberdade pra mim, cara. Você tá dando um embasamento para as piores coisas que já foram ditas durante anos e anos de existência e todas as grandes catástrofes do mundo. Mas, né, a gente que tá errado. A gente que tem que ser perseguido e preso por 40 anos. Exatamente. Tá Exato. tudo certo. Mas é isso, em resumo do que tá acontecendo no Brasil e com 1984. Tudo o que o partido reconhece como verdade é a verdade. É impossível ver a realidade se não for pelos olhos do partido. É esse o fato que você precisa reaprender, Winston. E isso exige um ato de autodestruição, um esforço de vontade. Você precisa se humilhar antes de conquistar o equilíbrio mental. Então, gente, vamos se humilhar aí, destruir nossa individualidade e aceitar tudo que o partido fala. É isso. Bem, Ferrinhos, eu agradeço por virem até aqui, né? E até um próximo episódio. Até mais. Até mais.